Aqui a gente passou num momento crítico, as coisas estão complicadas nesse âmbito, mas tem muitos outros problemas. E, meu Deus, eu odeio ser o portador de notícias ruins. Odeio. Mas olha só. Venho falando pra vocês da Frente Ampla desde o ano passado. Venho falando do Ciro Gomes desde o ano passado. Não, Ciro Gomes vem falando, mas assim, que vai ser o presidente da Frente... É o nome, a presidente da Frente Ampla. Venho falando tem um certo tempo. Falei que achava ele o Eduardo Leite. Falei também que final de semana marcou oficialmente o início das campanhas eleitorais. E agora sai mais uma matéria que corrobora com tudo isso daí. Foi uma entrevista com o Flávio Dino, peça extremamente importante em todo esse processo. Para vencer Bolsonaro, esquerda deve se unir ao centro, diz aí o Flávio Dino. Você vê que a gente comentou recentemente que o Dória mandou um emissário dele, o Lula mandou um emissário dele para conversar com o Dória e buscar uma aproximação. Inclusive o Dória vem mudando também de postura. Com boa articulação entre setores mais conservadores e liberais da sociedade, Flávio Dino disse ser imperioso a esquerda fazer esse movimento em direção ao centro político. Com boa articulação entre os setores mais conservadores. Quais são os conservadores que Flávio Dino conversa? Quem tem boca fala o que quer, né? Matéria do Estadão. Não vejo Lula como obstáculo para isso. Em primeiro lugar, porque ele já fez isso em 2002, quando se elegeu presidente com José Alencar de vice. Um empresário liberal que representava um sindicato patronal. E segundo, porque já mostrou estar disposto a construir um projeto de nação que olhe para o futuro mais do que para o passado. Vamos esquecer do passado. Falando que Bolsonaro, já deixando entender que Bolsonaro olha para a ditadura militar. E essa matéria eu vou intercalar com outras matérias, que se você ler em separado, não tem nada demais. Mas você vai juntando os pontos. Eu adoro juntar os pontos para você e dar mastigadinho. O que é que ele tá falando aqui, ó? Olha o grande exemplo. Lula, ele pode se juntar com o centro. Pode se juntar. Porque ele não tem problema em conversar com os empresários. Teve até o José Alencar, um empresário liberal. Não sei que liberal que ele gosta de liberar, pode ser. Sai essa matéria no Estadão. Olha o que o Globo conta pra gente. Lauro Jardim. Lula liga pra Delfim. Lula telefonou ontem para Delfim Neto. Agradeceu a declaração dada anteontem pelo ex-ministro da Fazenda de Costa e Silva e Médici, do planejamento de João Figueiredo. Disse Delfim, Lula voltará à presidência com meu voto. Olha o aceno. Olha o aceno. Alguns dias atrás, já saiu a matéria também falando que Lula já está procurando algum economista para começar a se vender para o mercado financeiro. Lula está em campanha. E pautas positivas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer isso. Ele critica o governo, critica. Mas ele já critica dando soluções mirabolantes. Não quero ser candidato. Mas temos que chamar o G20. Olha, tem uma solução, vamos chamar o G20. Ele vai chamar o G20, vai trazer, ele vai pá. Vamos negociar e vamos pegar lá as vacinas que o Biden não quer, a gente vai trazer pra cá. Cheio de ideias. Pautas positivas. Um presidente tem que apresentar um plano de governo. Vamos voltar pro Estadão. Pergunta para o Flávio Dino. Há sinais de que isso possa ocorrer? Lula se unir ao centro? Todos os dias temos visto sinais. Vejo o caso aqui do meu vice-governador Carlos Brandão. Tinha sido obrigado a sair do PSDB por me apoiar e foi convidado agora a voltar e comandar o partido no Maranhão. Essas alianças já ocorreram nas eleições municipais do ano passado. No Pará, por exemplo, Helder Barbalho apoia o governo do PSOL em Belém. E qual é a diferença de Helder Barbalho pro PSOL? Só mostra, que, cara, é farinha do mesmo saco. Olha essa. Em Fortaleza, papai Tasso Gereissati, o papai do Eduardo Leite, apoiou o Sarto Nogueira. Qual é o partido do Sarto? O partido do Ciro Gomes. O PDT, o partido do Ciro. Olha só, o Tasso apoiando o Ciro. No Rio, todos voltamos contra a reeleição de Crivella. As coisas estão andando. Mesmo antes de Lula recuperar a possibilidade de ser candidato, o senhor já conversava com esse centro que classifica como liberal. Quais são os nomes desse grupo hoje? Quais são os nomes aí desse centro?
Acho que esse centro liberal tem um ou dois nomes. É da natureza das conversas haver um candidato nesse campo. Temos muitas diferenças pragmáticas, o campo deles e o nosso. O papel do Estado, por exemplo, é um deles. Mas o fato do diálogo com muitos partidos, mas de fato dialogo muito com muitos partidos. Falo com o Luciano Huck. Quem fez a ponte foi o Randolfo Rodrigues e o Paulo Hartung, que é o articulador do Luciano Huck. Com o Maia. Agora tenho falado bastante com Dória. E também com Eduardo Leite. Fez questão de citar o Eduardo Leite, o possível vice da chapa do Ciro. Procuro sempre colocar que não podemos excluir pensamentos, mas extrair os melhores. Huck é homem da mídia, não é homem da política. Felipe Neto, a mesma coisa. Até Felipe Neto já colocou na jogada. Mas ambos são contrários a Bolsonaro. Isso não é bom? Claro que é. Se estão dispostos a debater, melhor ainda. Debater é o seguinte, dividir, né? Se quiser entrar para dividir o bolo, ajudar, vamos ajudar a fazer o bolo e cada um fica com um pedaço, é bem-vindo. E aí perguntam pro Ciro e a gente vai para outra matéria, depois a gente volta pro Estadão de novo. E nesse contexto, onde o Ciro Gomes se encaixa? Sobre o aspecto programático, certamente ele é mais próximo da esquerda. A visão dele de Brasil o coloca no nosso campo. Eu insisto que é errado excluir o PDT e uma liderança como o Ciro desse processo. O Ciro tem que estar lá, é uma grande liderança. Tem que colocar o Cirão. Até porque não vejo o candidato desse centro como o candidato da Faria Lima. O ideal seria buscarmos uma aliança já no primeiro turno. Ciro já foi ministro de Lula, eu não fui. Não é possível que desse casamento só sobraram mágoas. Tem que ter algum vestígio de amor ali. Já tá tentando, ó, Ciro, desiste. Vamos tentar aqui, cara, juntar alguma coisa, você e o Lula, sabe? Vamos tentar aqui fazer alguma coisinha. O Flávio Dino, ele não quer se dividir, né? Ele gosta dos dois. Gosta dos dois. E se você parar pra ver, ano passado, na época das eleições, ao longo desse último período, onde a Frente Ampla vinha excluindo o PT, vinha sempre fazendo questão, o próprio Felipe Neto excluiu o PT nas eleições, Malela Dávila, Ciro Gomes. Quem ficou do lado do PT foi o Flávio Dino. E ele teve briga pública com o Ciro Gomes. E tirou de letra. Que o Ciro veio na pancada, ele falou, Ciro, te entendo, gosto de você, mas não responderei no mesmo tom, cara. Acho que podemos conversar. Aquele tom do isentão. Aí o Ciro, me desculpa. Ficou ruim pro Ciro dentro da esquerda. Ele saiu aí de diplomata, o Flávio Dino. Sempre ficou em cima do muro. O muro da esquerda, né? Entre a extrema esquerda e a esquerda muito alta. A super extrema esquerda. Super extrema versus a extrema esquerda. E aí, Ciro Gomes. Ciro no centro. Olha a matériazinha. A campanha de 2022 passa necessariamente por Ciro Gomes. Antônio Neto do PDT disse para o Estadão. Ciro ainda é o guardião da terceira via na corrida pelo Palácio do Planalto. Quem é o vice? Eduardo Leite. Nenhuma candidatura de centro vinga sem ele. Por ter um projeto na mesa, ele se torna a única opção para atrair as forças que não querem a corrupção endêmica ou a loucura bolsonarista. Olha o Cirão. Tô falando para vocês. Quem trouxe a matéria, quem fez questão de dar destaque para essa matéria? O antagonista, que é um dos membros dessa grande frente ampla. Junta as peças. E aí, voltando para a matéria do Estadão. E o Centrão? Acha que ele estará ao lado de Bolsonaro na eleição ou ainda é cedo para afirmar isso? E a gente também vem comentando sobre isso nos últimos dias. E o Flávio Dino tem uma opinião até similar do que eu venho comentando. Acho que não dá para dizer que o Centrão vai com Bolsonaro, não. Esse grupo é pendular. O Centrão esteve com Lula, com Temer, com Bolsonaro, ou seja, de um lado para o outro. Para mim, essa turma vai se dividir. Só atua em bloco no aspecto legislativo, não eleitoral. Eu acho que alguns partidos do Centrão vão ficar com o governo até as campanhas, que já estão meio que ligados, essa base mais próxima. Agora tem partidos, como por exemplo o MDB, que eu falei quando o Maia foi lá, gente. O Maia indo para o MDB, que até então era um partido que não tinha muito bem se posicionado, é uma tendência do MDB ir para a oposição. E além do MDB, qual era outro partido que vinha comentando? O PSD. Tá aí, né? Tá aí no do Kassab. Aí o Flávio Dino fala isso, ó. Vai se dividir. Ele sabendo quais são os partidos que eles estão indo atrás, o MDB. O Flávio Dino cita o Éder Barbalho, que é do MDB, se juntando com o PSOL. O Rodrigo Maia tá lá.
Qual outro partido que eles estão tentando cooptar pessoas? O PSD. O antagonista confirmou que presidenciáveis como Ciro e, mais recentemente, Lula procuraram o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, para possíveis parcerias na corrida presidencial de 2022. Chutei ano passado, mas chutei com base para chutar, né? Cálculo do vento, angulação da bola. Falei, ó, pessoal, tabuleiro político tá mudando. Em abril a gente vai ter uma definição boa. A gente tá chegando em abril e vocês estão vendo aí, né, para que ponto a gente tá indo. Mais coisas se confirmando. O antagonista confirmou que os presidenciáveis se reuniram. Calil, no entanto, tem dito a interlocutores que está arrumando a vida em Minas Gerais e quer sustentar o plano de tentar virar governador do estado no ano que vem. Nesta semana, Kassab, presidente nacional do PSD, deu uma entrevista ao Estadão dizendo que, com a volta de Lula à cena política, vai ser difícil construir uma candidatura de centro. Ele voltou a dizer que seu partido é independente em relação ao governo Bolsonaro e afirmou que a sigla poderá ter candidatura própria. O Kassab, ele tá de fora, ele tá se cacifando, tá aumentando o preço do passe dele. Quem pagar mais vai levar o PSD. Quem pagar mais vai levar o PSD. Acabou e Zé Fini.